Uma vida com propósitos. Dia 42. A armadilha da aprovação. É perigoso preocupar-se com o que os outros pensam a seu respeito. Mas, se você confia no Senhor, está seguro. Provérbios 29 e 25. Não estou buscando agradar as pessoas. Não, estou buscando agradar a Deus. Se ainda estivesse buscando agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Você vive em busca da aprovação de quem? Como Deus nos criou, com uma necessidade de relacionamentos, cada um de nós carrega o desejo de ser amado, valorizado e apreciado. Nós ansiamos pela aceitação e aprovação dos outros. Esse desejo de pertencer, o desejo de se encaixar e se sentir ligado aos outros, é a força motriz por trás de muitas de nossas escolhas. Tanto nas pequenas decisões, como as roupas que vestimos ou o corte de nosso cabelo, tanto nas decisões maiores, como onde moramos e trabalhamos, somos mais influenciados pelo que as outras pessoas pensam sobre nós do que estamos cientes. Não há nada de errado com o nosso desejo de ser aceito, apreciado e aprovado pelos outros. Na verdade, sem a afirmação das pessoas, não desabrochamos todo o nosso potencial. Nosso crescimento é interrompido. Só podemos nos tornar tudo o que Deus nos criou para ser com a ajuda de outras pessoas. Como expliquei nos capítulos anteriores, Deus nos moldou para necessitarmos um dos outros. Todos nós precisamos que alguém acredite em nós, que nos encoraje e que assegure nosso valor e progresso. Se você não faz parte de um grupo pequeno ou de uma família da igreja que age assim, precisa encontrar um. O encorajamento é essencial para a sua saúde e desenvolvimento espiritual. Contudo, como todos os desejos bons e saudáveis que Deus põe em nosso coração, o desejo por aprovação pode ser mal empregado, abusado ou confundido. Ele pode se tornar uma obsessão que domina nossa vida e um medo que destrói nossa alma. Assim como uma bactéria que se alimenta de carne, a doença da aprovação pode consumir todo o nosso tempo e toda a nossa energia e felicidade. Certa vez, o ator norte-americano Bill Cosby disse: "Não sei qual é a chave do sucesso, mas sei que o caminho para o fracasso é tentar agradar a todos." A busca por agradar a todos é o outro lado da inveja. A inveja diz: "Preciso ser como você para ser feliz." Aquele que quer agradar a todos diz: "Preciso que você goste de mim para ser feliz." As duas armadilhas nos impedirão de viver a vida com o propósito de glorificar a Deus. O lado negro da busca por aprovação é o medo da desaprovação. Depois de conversar com pessoas de mais de 100 países diferentes, creio que o medo de ser criticado ou rejeitado pelos outros é o motivo mais comum pelo qual as pessoas se desviam do caminho que Deus planejou para elas. Acredito que esta seja a ferramenta favorita de Satanás para distraí-las. Uma vez que você sabe para que foi criado, ele sussurra: "Mas o que as outras pessoas vão pensar? E se eles não gostarem dessas mudanças? E se criticarem o que você disser ou fizer? E se zombarem daquilo em que você acredita?" A busca da aprovação dos outros é uma deficiência emocional. Ela imobiliza seu potencial. Provérbios 29 e 25 diz o seguinte em a mensagem: "O medo da opinião dos homens pode paralisar a confiança no Eterno e protegerá disso." Provérbios 29 e 25. É claro que qualquer tipo de medo irá atrapalhar seu crescimento espiritual, mas preocupar-se com o que os outros pensam é especialmente incapacitante. Quando as opiniões dos outros têm muito espaço em nossa vida, o papel de Deus fica reduzido. Mas, quando a aprovação de Deus é o mais importante para você, o modo de ver dos outros perde seu poder. A opinião de quem é mais importante para você? Quem quer que seja essa pessoa, ela é o seu Deus. Quando você valoriza a opinião de alguém mais do que a opinião de Deus, dá a essa pessoa o poder e a autoridade que pertence somente a Deus. E essa atitude gera todo tipo de inseguranças. Por outro lado, quando a aprovação de Deus é o que mais importa, você fica livre da insegurança, pois Deus nunca irá rejeitar. Buscar a aprovação das pessoas leva a outros pecados. A Escritura está repleta de exemplos de pessoas que erraram porque cederam à pressão dos outros. Rúben concordou em vender José, seu irmão mais novo, como escravo, porque os outros irmãos o pressionaram.
Quando o povo pressionou, Arão fez um ídolo de ouro para ser adorado. Sansão quebrou seu voto com Deus quando sua namorada o pressionou. Pedro negou conhecer Jesus, pois temeu o que os outros poderiam dizer. E Pilatos, embora soubesse que Jesus não havia feito nada passível de punição, permitiu que ele fosse crucificado, porque temia a desaprovação da multidão. Se for honesto, você conseguirá se lembrar de situações em que cedeu à pressão dos outros da mesma forma que essas pessoas cederam. Este seria um bom momento para fazer uma pausa e confessar a Deus sua covardia. Faça das palavras do rei Saul sua oração. Peço que você perdoe meu pecado, segure a minha mão e me conduza até o altar para que eu possa adorar o Eterno. 1 Samuel 15:24. Permita-me ser franco. Se seus amigos estão fazendo que você despreze seu compromisso com Jesus, negue suas crenças, abra mão de seus valores ou desista dos sonhos dados por ele. Você precisa encontrar novos amigos. A Bíblia adverte: não acompanhe a maioria para fazer o mal. Êxodo 23:2. Ela também diz: amigo, se as más companhias são uma tentação, caia fora, enquanto é tempo. Provérbios 1:10. Amigos que não incentivam sua caminhada com Deus não são amigos verdadeiros. Não se deixe enganar. As má companhias corrompem os bons costumes. Como justo, recuperem o bom senso e parem de pecar. 1 Coríntios 15:33-34. Buscar a aprovação das pessoas leva à hipocrisia. A palavra hipócrita provém de uma antiga palavra grega usada para descrever atores no palco que representavam diversos papéis em uma mesma peça, usando máscaras diferentes para cenas diferentes. Quem busca a aprovação das pessoas usa máscaras e muda de papel dependendo da audiência. Essas pessoas usam uma máscara em casa, outra máscara na igreja e uma máscara completamente diferente no trabalho. Elas são hipócritas. Se cair na armadilha de buscar a aprovação das pessoas, você esconderá seu verdadeiro eu por medo de ser rejeitado. Abrirá mão de suas convicções para ser socialmente aceito e politicamente correto. Jesus referiu-se a esse tipo de hipocrisia quando disse aos fariseus: vocês estão sempre tentando parecer bons, mas Deus vê o que está no coração de vocês. Aquilo que a maioria pensa ser importante não tem valor diante de Deus. Lucas 16:15. Buscar a aprovação das pessoas silencia a mensagem de minha vida. Até que você se liberte do modo da desaprovação, Deus não o pode usar como gostaria. Você relutará em compartilhar a poderosa mensagem que Deus quer comunicar através da sua vida. Seu testemunho ficará reprimido e você perderá o maior privilégio da vida: ser usado por Deus para modificar o destino eterno de outro ser humano. Por séculos, Satanás tem usado o medo da rejeição para silenciar os cristãos. Mesmo durante o ministério de Jesus na Terra, diante de muitos milagres, o discípulo João nos diz: ninguém tinha coragem de falar favoravelmente sobre ele, Jesus, em público, pois tinham medo de ter problemas com os líderes judeus. João 7:13. Mais tarde, João escreveu: mesmo assim, muitas das autoridades creram nele, mas não admitiam por medo dos fariseus, para que não fossem expulsos. Estavam mais preocupados em receber a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. João 12:42-43. Se você sempre reluta em compartilhar sua fé com os outros, tem um problema com a busca por aprovação. Pelo bem das pessoas e pelo destino eterno delas, você precisa pedir a Deus que o ajude a ficar livre dessa armadilha. Como ser liberto da busca por aprovação? Qual é a cura para o vício da busca por aprovação? Como nos libertamos da prisão, que é tentar agradar a todos? Bem, uma vez que essa é uma prisão mental, não física, a solução é mudar nosso modo de pensar. A palavra bíblica para essa mudança de mente é arrependimento. Nós ficamos livres da pressão de nos moldarmos às situações quando temos nossos pensamentos transformados por Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Então, o que é que Deus usa para transformar a nossa mente? A resposta é a verdade. Mentiras culturais nos moldam, mas verdades eternas nos transformam. Jesus disse a famosa frase: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." João 8:32. A seguir, apresento 6 verdades para você recordar na próxima vez em que for tentado a ceder à pressão das pessoas.
Lembrar de que nem mesmo Deus agrada a todas as pessoas. Em todos os eventos esportivos, fãs dos dois times oram para que seu time vença. Em todas as eleições, pessoas de diversos partidos oram para que seus candidatos vençam. Alguém sempre se decepciona. Há dias em que os fazendeiros oram por chuva, e as crianças oram para que haja sol. Outros dias, algumas pessoas oram pedindo neve, enquanto outros oram para que não neve. Poderíamos acrescentar muitos outros itens à lista. Nem mesmo Deus pode agradar a todos. Somente um tolo tentaria fazer o que nem mesmo Deus pode fazer. É impossível agradar a todos ao mesmo tempo. Ainda que conseguisse fazer que todas as pessoas gostassem de você, isso não seria boa ideia. Significaria apenas que você não tem convicções nas quais acredita profundamente. Tampouco tem princípios que está disposto a defender. Jesus disse: "Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês." Lucas 6:26. Lembrar que não preciso de aprovação de ninguém para ser feliz. A felicidade é uma decisão. Você é tão feliz quanto decide ser. O que as pessoas pensam de você não pode roubar sua felicidade, a não ser que você permita que roube. É fato que em nosso planeta decaído, cheio de pessoas decaídas, sempre haverá aquelas que irão desprezar sua aparência, não irão gostar do que você faz, desaprovarão aquilo em que você acredita, questionarão o que você diz e os desrespeitarão. Mas elas não podem controlar suas emoções, a menos que você permita. A desaprovação delas não precisa deixar você devastado. Sendo pastor, já conversei com centenas de pessoas que investiram grande parte do seu tempo e energia tentando agradar uma pessoa impossível de ser agradada. Na maioria das vezes, um dos pais ou outro membro da família. Quando pergunto se todo esse esforço teve algum resultado, a resposta sempre é não. Então, compartilhe uma verdade que a princípio é difícil de ser compreendida, mas que acaba sendo libertadora. Se você ainda não conseguiu a aprovação dessa pessoa, não vai conseguir nunca. O problema não é você, ela que é uma pessoa impossível de ser agradada. Aqui, porém, está a boa notícia, a verdade que o irá libertar. Você não precisa da aprovação deles para ser feliz. Por isso, deixe para lá. Pare de gastar energia emocional em algo que nunca vai acontecer e que não é necessário para que você seja feliz. Eles são infelizes, mas você não precisa ser. Não há motivo sensato para vocês dois serem felizes. Em vez de se concentrar nessa pessoa, a quem não consegue agradar, fixe seus olhos em Jesus, que o aceita incondicionalmente. Quanto mais importante Jesus se torna em sua vida, mais livre você será da desaprovação dos outros. Foi Jesus que prometeu: "Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres." João 8:36. Conhecer Jesus pessoalmente pode libertar você de muitas coisas, do peso da culpa, do veneno do ressentimento, do estresse de trabalhar demais, da pressão do materialismo, dos vícios e do medo da morte. Mas uma das maiores libertações que Jesus oferece é a do medo da desaprovação. Essa é a chave da paz interior. Se você espera que algum ser humano faça feliz ou o mantenha feliz, vai acabar decepcionado. Nenhum ser humano tem a capacidade de suprir todas as suas necessidades e o manter constantemente feliz. Somente Deus pode suprir todas as suas necessidades. Pessoa nenhuma tem a capacidade de dar toda a segurança, aprovação, aceitação e amor de que você precisa, não importa o que possam lhe prometer. Se você espera que elas supram necessidades que somente Deus pode suprir, está sendo injusto, está condenando-as ao fracasso, está condenando você mesmo à amargura. Por outro lado, Deus prometeu repetidas vezes nunca esquecer de você, nunca o abandonar, nunca o rejeitar. A Bíblia diz: "Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá." Salmos 27:10. Esta é uma verdade com a qual pode contar, uma rocha sólida sobre a qual pode edificar sua identidade, sua segurança e sua felicidade. Lembrar o que agora parece tão importante é somente temporário. À luz da eternidade, o que as outras pessoas pensam de você agora, de fato, não tem importância. Você consegue se lembrar das pessoas cujas opiniões eram as mais importantes para você quando estava na escola? Quão importantes são as opiniões dessas pessoas hoje? É provável que já não tenha importância alguma hoje. O que parecia tão importante naquela época agora é irrelevante. Buscar a aprovação dos outros é sempre uma atividade de curto prazo. Os benefícios
nunca são duradouros. Tudo ao nosso redor hoje nos diz que riqueza, sucesso e fama conquistarão a aprovação dos outros, mas a verdade é que nenhum deles é permanente. Eles são todos temporários. Deus diz: o mundo e tudo nele que as pessoas cobiçam passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus vivem eternamente. 1 João 2,17. Lembrar que tenho de agradar apenas a uma pessoa. Se o que estou fazendo agrada a Deus, então é a coisa certa a fazer, e posso parar de me preocupar com as reações dos outros. Essa atitude simplifica dramaticamente a vida. Também me mantém afastado do pecado da idolatria. Nos 10 mandamentos, os 2 primeiros são: você não deve ter nenhum outro Deus além de mim, e você não fará ídolo algum. Êxodo 23:4. Um ídolo é qualquer coisa que põe em primeiro lugar em minha vida, antes de Deus. Se a aprovação de alguém é mais importante para mim do que a aprovação de Deus, então essa pessoa se tornou um ídolo em minha vida. Jesus disse que é impossível termos 2 deuses em nossa vida. Ninguém pode servir os 2 senhores. Mateus 6:24. Você precisa escolher. Como disse Paulo, não estou tentando conquistar a aprovação das pessoas, mas a aprovação de Deus. Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Essa verdade de que devo agradar somente a Deus é um fator importante para você não ser manipulado pela desaprovação dos outros. O motivo pelo qual Jesus não era abalado pelas críticas, nem pelo temor da rejeição, é que ele vivia para o agrado de um só. Ele disse: não busco agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. João 5:30. Para sermos como ele, precisamos agir da mesma forma. Lembrar que um dia vou prestar contas de minha vida a Deus. Haverá um dia para ajustar contas. A Bíblia diz: sim, cada um de nós dará contas de si a Deus. Romanos 14:12. Você precisará explicar tudo o que disser a fizer. Esta é uma lembrança que nos traz sobriedade. Se nos lembrarmos disso, mudaremos nossa forma de viver, cada dia e para quem o vivemos. Sua coragem será fortalecida quando disser não para as coisas que preferia não ter explicar para Deus um dia. Naqueles momentos em que for tentado a diluir a verdade, transigir suas crenças ou negar sua fé, lembre-se de que Jesus não negou você. Ele morreu na cruz publicamente por você. Então agora Jesus e aqueles a quem santifica têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos e irmãs. Hebreus 2:11. Jesus não se envergonha de você. Ele o declara parte de sua família, se você se arrependeu de seus pecados e creu nele para a salvação. Contudo, a pergunta é: por causa do seu medo de desaprovação, você se envergonhou de Jesus? Lembre-se de que um dia irá prestar contas a ele, e Jesus disse: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Lucas 9:26. Jesus irá envergonhar-se de você um dia porque você se envergonhou dele? Lembrar que Jesus me moldou para eu ser eu mesmo, não outra pessoa. Esta é a última verdade, a qual nos agarramos. No início deste livro, mencionei que quando você chegar ao céu, Deus não vai dizer: por que você não foi mais parecido com seu irmão, sua mãe ou seu pai? Deus não vai perguntar: você era popular? Todas as pessoas gostavam de você? E você satisfez todas as expectativas delas? Não. Deus vai dizer: você cumpriu o propósito para o qual eu criei? Nestes 2 últimos capítulos, expliquei os 2 maiores empecilhos para viver a vida que Deus designou para você. O desejo de ser como os outros, inveja, e o desejo de ser aprovado pelos outros. Estas armadilhas são sutis, mas elas distraem e desviam milhares de pessoas do propósito para que foram criadas. Depois de conversar com muitas pessoas, sei que todos nós precisamos de apoio contínuo. É por isso que empenhei o restante da minha vida para ajudar você em sua jornada. Minha oração sincera é que você comece a desfrutar de tudo que Deus tem preparado para você. Homem algum já viu, ouviu ou imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. 1 Coríntios 2:9. Dia 42. Refletindo sobre meu propósito. Ponto para refletir. A felicidade é uma escolha minha. Não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. Versículo para decorar. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmos 27:10.
Questão para refletir: que opinião é mais importante para mim? Que seu dia e que sua vida seja abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Amém.